Depois dessa brilhante atividade de FTI, né? Só aquilo que eu estava comentando, né? A gente conversou com eles e a gente definiu assim, um escopo que seria, ok, vamos falar um pouco sobre o que foi o meu nascimento, me saiu assim, né? Que não é muito diferente de todo mundo aí, que aconteceu, também todo mundo está aqui dentro. Mas bom para a gente relembrar. Quando eu olho para as pessoas aqui, eu vejo que a maior parte dos meus eventos foram das pessoas que estão aqui dentro dessa sala. E dentro desses três aspectos, né? Aquilo que eu vivi, está retratado, aquilo que eu vi, ou aquilo que eu ouvi. Okay? Então, dentro dessa nossa agenda, nós estaremos falando sobre descobrindo e estruturando ensaios em voo e para ilustrar, né, as 14 historinhas aí, história. Bom, a primeira coisa, como é que eu descobri ensaio em voo na minha vida? Eu nem sabia que existia essa área, eu nem sabia que existia isso aí, eu não sabia nada disso aí. Eu estava de caça lá em Fortaleza, era encarregado do tiro de bombardeio, e tinha uma briga lá porque os aviões não acertavam, sei lá. Ousada, você que aquela velha coisa, você que é tipo de turma, vai lá, tenta dar uma olhada nesse negócio. Eu passei um carnaval estudando esse negócio todo ali, e eu descobri que tinha um problema chamado harmonização. Né? E aí eu fui discutir com o pessoal lá de armamento. Como é que vocês fazem a harmonização? Não, a gente chega aqui, aperta tudo e foguete. Eu falei, pô, mas cara, tem uma gratícula, pô, uns troços assim que eu não consegui entender como é que eu estava chegando ali, T20, e os caras não estavam seguindo aquilo aí. Eu falei, bom, então temos que fazer isso aqui. Aí começou uma briga. Como você vai desrosquear? Tem que harmonizar, você pega um parafuso, mexe aqui. Não, não pode. Aí começou uma briga. Eu, tenente, capitão, tal, e eu falo com o meu chefe, de repente aparece um Mirage com um LM-70 para poder fazer ensaio. Era o Rodrigues, que eu não conhecia, né? E aí ele chegou lá, e aí, curioso, né? Fui lá para dar uma olhada no que estava acontecendo. Aí estava lá, pô, esse troço aqui não dá certo, para colocar o lançador não dá certo. Seguinte, pegou um parafuso que era desse tamanho e cortou pela metade. Deu certo. Eu olhei assim, no tempo, coisa pode, eu não posso. Né? Aí ele passou lá, fez os 3 dias de sabe? Fez mais para total. Aí quando ele foi embora, eu falei, você pode dar esse parafuso para mim? Aí ele não entendeu nada, me deu o parafuso. Aí eu fui lá para o meu chefe, me deu um compromisso. Falei para ele assim, lá para casa, ele falou, olha, aquele cara lá, voando daquele jeito, um parafuso desse, e aqui vocês não me deixam mexer nisso. Aí tocou o rebulo no mundo, né? Aí eu descobri que existia um negócio no Brasil chamado ensaio e voo e tudo mais. E eu comecei a tocar uma balança tão grande que de repente aparece um tenente um dia lá com 3 chapinhos pequenininhos assim lá no primeiro do quarto, que chamava-se Dino. Né? Poxa, tem um cara aqui que está tocando nessa metralhadora já, né? Entendeu? Tem que botar nessas coisinhas aqui, né? E foi aí que eu descobri esse negócio chamado ensaio e voo. Ok? Bom, fui para 14, como plano de caça, e aí a minha intenção, vou começar a olhar aqui, porque aí eu não consigo enxergar, entendeu? E aí, estava no 14, meu primeiro ano lá, de repente, estava voltando do Rio para ir para Santa Maria, por conta de que eu tinha participado de um torneio de aviação de caça, Santa Maria estava fechada, aí estava eu com um piloto, uma turma abaixo da minha, eu vou passar no Canoas, a gente abastece, depois a gente pode ir para Santa Maria 4 vezes. E a gente tinha que chegar em Santa Maria à noite, porque no dia seguinte a gente estava competindo no tiro de bombardeio e tal. Torneio de aviação de caça. Pousamos em Canoas, já no final da tarde. Alguém me chamou lá, poxa, tem um rádio aí, chegou aí para poder pedir um voluntário para um CPA, um ensaio em voo. Eu já sabia que era ensaio em voo. Me despertou, pode dar meu nome, entendeu? Aí, dali eu fui para Canoas, fui para Santa Maria, pousamos em Santa Maria, só aí já é outra história que eu não vou contar aqui agora, entendeu? Essa viagem, mas pousamos lá, compensou tudo mais, voltei. O rádio dizia, apresentar-se no CTA para orientações, entendeu? O Madureira já estava aqui nesse período, o Roberto também, entendeu? Aí eu peguei o T25 na sexta-feira, pousei aqui, me apresentei, falei, escuta, eu vim aqui para informações, o senhor está falando, não,
você já está matriculado, segunda-feira começam as aulas. Você até lembra disso, Maduro. Entendeu? Aí eu, como é que é? O brigadeiro Menezes falou, segunda-feira já começam as aulas. O Bosquinha já estava aqui também nessa época, ele estava entendendo. Porque de repente começaram a correr atrás de mim, o pessoal lá do Rodrigues, Bosco, o Chilei, né? Pô, onde é que você está? Não sei o que era tal. Mas era assim, entendeu? E foi aí que eu vim parar no CTA. Na segunda-feira estava aí sentado num banco de aula, primeiro dia, é a primeira forma, muito tempo, 1º de março, que é a primeira segunda-feira do mês de março, que começa a aula do IPA. Caiu exatamente no dia 1º. Né? Todo mundo ganhava alguns dias, aquele ano não ganhou. Entendeu? Aí me sequestraram lá na aula inaugural, não vim para cá para poder a gente entender o que vocês vão fazer, ninguém sabia. O que aconteceu? O brigadeiro chegou, aí vocês lembram disso, Menezes, eu quero gente aqui, mandou rádio, aí estávamos eu e o Aline. Entendeu? Ok, isso aqui, né? E começou esse negócio chamado CPTRD, curso preparatório pessoal de outro pessoal que está em volta. Como é que é isso? Bom, o pessoal que era da antiga ainda, uma ainda não tinha vindo fazer o curso dele ainda, o Bosco estava, acho que lá fora, o Rosa estava fora também, entendeu? E aí, alguns que estavam ali, quando a gente tinha votado, começaram a dar aula para a gente numa apostila da IPNER em francês. Então a gente tinha aula de manhã e fazia alguns voos com o pessoal. Já era muito divertido isso aí, nos preparando para que a gente virasse para o outro ensaio ou fosse para o exterior. O exterior era alguma coisa que eles diziam, ninguém sabe, entendeu? Talvez não vá. Ok, bacana. E foi aí que, nesses voos aí, a gente tentava aprender um pouco do que era a técnica de ensaio em voo. Era uma pequena introdução, né? Por isso que ele era preparatório. E aí começam as histórias da minha vida, né? A primeira foi essa, a gente já sabia que não ia funcionar, mas o que foi isso? O Schettini chegou pra gente, chegou um sujeito aí, bolou o rearme de metralhadora .50 em voo. Apertava um botão e rearmava. Aí o Schettini olhou para ele e falou assim, lembra disso? Olha, Amador, olha aí, Lozada, faz vocês isso aí, já que vocês estão aprendendo, começando o curso aí, vão fazendo isso aí, tá bom? Aí nós empolgados pra caramba, né? Tem bola ali, vamos começar a fazer. E voar não dava certo, e voar não dava certo, e voar não dava certo. E pro terceiro, quarto voo, você tá debaixo da asa lá, eu e a Lima, assim, que ficava ali, assim, cara, o que está acontecendo, né? Aí com o pessoal da higiene, os caras falaram assim, a gente já sabia que não ia dar certo. Por que você já sabia que não ia dar certo? Porque estão agora. São todos materiais diferentes. Na hora que você sabe o que acontece aí, congela, trava, no chão funciona, lá em cima não. Pô, mas e daí? E por que você não falou isso aí? Me mandaram ensaiar. Aí eu olhei pro tempo e falei, esse negócio aqui é bem interessante. E aí, né? A segunda história também dentro do CPPE, que aconteceu com a gente, que eu comecei a me lembrar, né? A gente sempre tem um problema na fábrica de capacete. O capacete é um terror. Eu tenho cabeça pequena e o capacete era um tamanho padrão, que o cara apertava e se botava, então muitas vezes você está voando assim, o capacete afundava, você está fazendo uma formatura, levantando o capacete, era um desastre. Entendeu? Aparece, aí eu não vou citar nome, aparece um coronel e fala assim, pô, para nós dois, né? Mandaram, não sei quem aí, que falou assim, pô, para conversar com os dois ali, né? Aí eu e o Alinho, putz, a gente pode ter uma ideia, sempre catando assim, né? Aí ele olhou para a gente e falou assim, tá muito difícil isso aqui. Eu estou com um contrato, eu já tenho um contrato, entendeu? Para poder fornecer capacete para a FAB, o contrato existe, só estou querendo ver aqui, entendeu? Mas o que vocês estão oferecendo está muito caro, vai ficar esse negócio tudo mais, não quero mais saber. Aí foi uma decepção daquela absurda, né? Eu já tenho um contrato, eu até agora, suas ideias são boas, mas não me atendem, entendeu? Bom, vou dar um pulo aí de vários anos, né? E na época do... Aí eu fiquei irritado, né? Porque eu tinha o meu capacete que eu tinha pego numa vez, um HGU, e fui eu fazendo o capacete todo interno, porque minha cabeça é pequena, e tinha um HGU que estava descarregado num dia lá, né? O pessoal do equipamento me deu de presente, aí eu fui lá, pintei, comecei a fazer enchimentos, tudo mais, para poder ter alguma coisa para poder voar decentemente, né? Não ter que fazer manobra de combate
você puxando um jeito, segurando o capacete, porque o capacete sumia todo mundo, né? Entendeu? Aí, muitos anos depois, a MX tinha um problema de ruído, eu era diretor do IAE, e aí eu falei assim, poxa, então se resolve. Aí era o problema entre FAB e Embraer. A FAB propunha um monte de coisas para o famoso programa de insonorização, entendeu? E a FAB não aceitava nada, e ninguém se entendia. E a gente olhava e falava, nada disso vai funcionar, né? Aí eu descobri um capacete que o F-22 estava pensando em usar, coisa desse tipo, que era um capacete já com Active Noise Reduction, tá? E eu tinha passado na Disneylândia e tinha visto esse raio desse ANR num daqueles showzinhos da Disneylândia. Eu era diretor do IAE, eu olhei para o tempo e falei, cara, eu vou fazer um negócio agora. Aí liguei para o Brigadeiro Taveira, que era 4 estrelas, comandante do CONGAP, liguei para ele e falei para ele assim, escuta, você não quer... Vou te fazer uma proposta indecorosa. Ele falou, o que é? Eu falei assim, olha, amanhã cedo, o dia que o senhor quiser, vai ter um chavante parado na sua porta, eu entro no avião, vem para São José, pousa, vai para na MX, vai de posto, vai voar na nacelle traseira, que é a mais ruidosa, nós vamos te mostrar um capacete que funciona, entendeu? Que resolve esse problema, e depois você me disse, você quer voltar no mesmo dia, no dia seguinte vai ter um chavante para te levar de volta. Aí ele, pô, Rosado, essa proposta está meio difícil de recusar. E aí assim fizemos. E ele, como comandante do CONGAP, pousou, olhou, testou o capacete, mandei comprar um capacete desse também, né, como diretor do IAE, comprei um capacete para poder ter ali, testando, bacaninha. Ele testou, gostou, voltou, falou com Lagoa Santa, e o pessoal da MX recebeu um capacete insonorizado. Hoje, né, o Adriano estava conversando com a Adriana, parece que mudaram agora, o sistema agora não está mais no próprio capacete, agora está no colete, né? Fica muito mais barato do que você botar, porque aí você pode usar em qualquer capacete. Naquela época você tinha que comprar um capacete que não era baratinho, entendeu? Então, mas isso aí foi a segunda experiência na minha vida, assim, no ensaio voo, eu falei, esse negócio é complicado. E aí continua na vida, né? Isso aí foi só um para o futuro, voltamos lá para o passado novamente, né? Como é que eu fui parar na USAF, né? Essa também foi muito interessante, assim, na vida. A vida de piloto de prova, ela é assim, né? Ela não é, um dia não é igual ao outro, entendeu? A gente estava no CPP, aí eu e o Lima fomos um dia ao Rio de Janeiro buscar o Brigadeiro Menezes, porque ele tinha ido lá para uma reunião. Aí, na volta, ele sentou ali junto com a gente no Bandeirante, né? Tarde da noite, isso, umas 9, 10 horas da noite, e ele... E aí, Lima, como é que você vai? Ah, Brigadeiro, eu já estou indo para Ipiné. Nessa hora, o Lima já estava designado para Ipiné. O Madu foi junto contigo, né? Os dois já estavam designados, né? E você, Lozada? Ah, Brigadeiro, não tem nada previsto, né? Estou estudando francês, porque todo mundo vai para Ipiné. Aí bateu minhas costas. Se fosse você, eu começava a estudar inglês. Pô, meu, 3 estrelas, bate nas tuas costas, 10 horas da noite. Falei, se fosse você, começava a estudar inglês. Aí eu voltei, cheguei no dia seguinte. E aí, o que está acontecendo? Ninguém sabia de nada. Né? Falei, bom, vou me matricular no curso de inglês. Né? Fui sozinho para matricular no curso de inglês. E continuei com as minhas aulas de francês ali no dentro, né? Aí eu fui saber depois. O Reagan teve aqui no Brasil, ofereceu para que, como é que fala? Não é piloto, é tripulante da Shuttle. Aí o pessoal da Shuttle ficou desesperado da NASA. Aí, na conversa aqui, o Menezes sacou rapidinho e falou assim, eu não quero ninguém lá na NASA. Eu quero slot na USAF TPS. Entendeu? Aí nisso foi Ari, Rigobelo, e aí no ano seguinte, logo 6 meses depois, né? Nem no ano seguinte, 6 meses depois, eu e Jeff, entendeu? Aquela batidinha, acho que você tem que estudar inglês. Assim, foi o Reagan? Foi? 81, porque eu fiz para... Exatamente isso aí, entendeu? E aí, né, saí de coisa, eu, de repente, fui parar lá na USAF Test Pilot School, entendeu? Uma classe logo depois da classe do Ari, que a classe do Ari era 83B, e aí, rapidinho, me mandaram para lá para poder completar, já estava funcionando na classe 84A. E terra de gringo, você é país lá debaixo do Equador, fala mal inglês. Tinha aula que eu escutava, começava a escutar, o cara começava a contar uma piada para explicar aquilo ali, né?
aí você ficava atento, de repente todo mundo ria, só eu que não entendi, não ri nada. Bom, o que eu faço? Tem 25 alunos, 24 rindo, o que você faz? E junto, só que não entendeu nada. E aí ficou então no desespero para a coisa. Imagino que todos os que foram para fora tenham tido experiências semelhantes, né? E começamos a discutir essa história aí, como é que a gente ia sobreviver ali na coisa. E aí aconteceu também, dentro das minhas histórias, né? Um dos instrutores, ele não gostava de estrangeiro, entendeu? E eu vim descobrir isso depois. Vou fazer meu cheque de F4, a única vez na minha vida toda em que eu fui para... que eu não passei um cheque, X1, que a gente chama, né? De solar o avião, foi com esse cara, Blaine Hammond. Você vê que o nome fica guardado na tua vida, assim. Entende? Você olha assim, de vez em quando você vai lá, você olha assim, Blaine Hammond, entendeu? Pô, mas você aprende as coisas com esses caras, né? Aí, pô, fui fazer o cheque de F4 com ele tinha feito 2 voos comigo em outras coisas, né? Cheguei lá para poder fazer o cheque, o meu voo de check right. Aí eu, cadê o cara? Não tem. Cheguei na sala dele, bati. Blaine, vamos lá. Primeira frase dele, o quê? Eu disse, não, a gente tem o voo agora, né? Não tem voo, não. Estava no quadro, você, o instrutor. Eu pedi para não voar com você. Assim. Aí eu falei, começou bem. Aí ele, tá aí. Desapareceu. Eu sentadinho na minha sala ali, né? Não sabia se eu rezava, se eu chorava. Ali quietinho, aí 5 minutos depois ele aparece, cheio de coisa, e um gravador na mão, né? Eu ali. Né? Também não sou bobo, né? Já fui ter sido coisa. Aí, vamos lá. Aí fizemos o voo todinho, voltando, entendeu? Ficha, e lá em Edwards, é assim, você fazia o voo, ficha, o cara preenchia na tua frente e você já assinava, tendo ciência. Aí ele, o piloto voa direito, não sei o que lá, tal, conhece muito do avião, tudo mais, tal, isso, aquilo, fala um péssimo inglês e eu tenho um tape para mostrar isso. Reprovado. Aí o cara, quer dizer, eu não levei esses 2 no avião, eu levei esses 2 em inglês, que estava normal. Aí eu falei, pô, tá bem. Aí me deram 4 voos para testar, para poder treinar o inglês, para na cara que ninguém ia para ele 4 dólares, mas também ninguém olhou para o tempo e falou assim, pô, eu me safando, né? E era assim, você está fazendo um looping, aí o cara, o que o controle falou? Então, na realidade, eu não voava. Esses 4 voos aí que me deram para resolver, eu ficava prestando atenção e voando e prestando atenção no que o cara estava falando, porque toda hora o cara que estava lá atrás, 4 voos de T-38, entendeu? Aí fui fazer meu check, alright, passei, entendeu? Segue a vida. Aí eu encontro esse cara fazendo curso de parafuso. Ele era instrutor de parafuso, teórico, né? Aí eu falei, agora a guerra é nossa. Aí sentei lá e a gente recebia as apostilas, lembra, na sexta-feira, né? Meu ritmo de trabalho lá era assim, sábado de manhã até sábado, qualquer hora da noite, normalmente meia-noite, era dedicado à família. O resto tudo era para a escola. Então, sexta-feira eu recebi todas as apostilas, já comecei a ler à noite. Domingo eu já tinha lido tudo o curso, as 3 primeiras aulas, já tinha feito todos os exercícios, praticamente tudo mais, tal, e fui para a primeira aula na segunda-feira. Aí o maldito chegou, tal, aconteceu, bom, fazer uma pergunta, Lousada, o que é isso? Aí eu, respondi. Aí ele, pumba. Falei, ok, 1-0. Aí passou 2 minutos e eu, mano, o que você explicou aí, assim, assado? Aí ele, falei, não é bem isso, eu estou querendo saber. Aí ele começou 2-0, e ele não me fez mais nenhuma pergunta. E a partir daí, ele viu que aula na terça-feira, a gente tinha aula segunda, terça, quarta e quinta, e prova na sexta. Aí na terça-feira, mais 2 ou 3 perguntas. Aí ele começou a levar chumbo o tempo todo, né? Falei, né? E eu estudava pra caramba, entendeu? Por esse troço aí. Aí o resultado, vamos fazer a prova, primeira questão minha, ele disse que eu errei. A gente tinha tirado 9 na prova, entendeu? Mas a questão, eu olhei e falei assim, pô, tem 2 interpretações. Fui lá bater na porta dele. Você está errado. Ele, não, você está errado, por causa disso, daquilo. Não, mas pode ser. Você quer dizer que tem 2 interpretações. Aí eu aceito. Tem 2 maneiras de ver, mas você está errado da maneira que você vê. Bom, eu quero a minha questão.
Tá bom, então me dê ponto 9. Não 1. Tá bom. Aí eu saí de lá 9,9. Falei, ok, chega. A gente não se encontra mais porque ele não queria mais vá com coisa, né? Então foi assim, um ano maravilhoso, mas com seus pequenos detalhes, né? Até o final, que pode falar. Falou com você? Não, pensei que até o final que a gente teve a formatura, né? Por isso que eu botei assim, né? Uma pessoa orbital, né? Poxa, o cara que foi lá entregar o diploma foi esse jovem aí, né? Que não pousou na Lua, né? Ficou ali, né? Chegou ali por perto, entendeu? Exatamente. Bom, voltamos, fizemos o SEV. Aí sim nos jogaram nas mãos de Madureira, entendeu? Ari, Olima e Zé Luiz. E nos trancaram numa sala, fecharam a porta, o Madu, um bonzinho que ele deixou a parte de baixo da porta assim para poder passar pizza. Só sai daí quando tiver tudo pronto. E aí nós começamos a fazer, escrever os manuais. Poxa, cada um pega o que tem e vai escrevendo, né? Poxa, começamos a escrever todo o manual, recebemos os alunos, porque uma sacada também, isso é outra história, mas uma sacada muito bacana do diretor do IPD, ele foi lá e falou assim, se eu não fizer um movimento, esse troço não sai, transferiu 4 pilotos e 4 engenheiros e botou na nossa mão, e aí, de repente, né, Madu, a gente tinha 8 pilotos, 4 pilotos, 8 engenheiros, e não tínhamos o curso pronto ainda. Então, a gente falou assim, não dá para fazer nada, porque a gente precisa do resto do ano para poder montar o curso, mas já está valendo como curso. O que a gente vai fazer com os coitados dos pilotos? Vamos dar. Os engenheiros adoram física e matemática para esses caras. Afinal, eu, Madu, Bosco e todos os outros tínhamos passado um ano no ITA, entendeu? Nada mais justo do que passar esses caras por 3 meses fazendo isso aí. Tá certo? Senta ripa, entendeu? Os engenheiros começaram a dar as aulas de física, recordação de física e matemática, tudo aquilo que o piloto adora, derivada, integral, não sei o que lá. O piloto adora isso aí, né? Entendeu? E tinham 4 engenheiros, tá certo? E aí os 4 engenheiros não sentavam-se para assistir às aulas, mas sacaneavam os pilotos, porque davam sempre borboleteando por aí, e nós, pilotos, estávamos trazendo os engenheiros para poder começar a se ambientar o voo. E começaram ali. Aí eu olhei para o Madu e falei, aquela foi minha. Ninguém... Madu, não dá para ser desse jeito. O Madu falou, o que você quer? Dá um trote nesses caras. Livre manobrar, virou as costas e foi para casa. Aí sentou eu, Ari e o Zé. Foi lá, assim, prova na sexta-feira. 4 pilotos, 4 engenheiros. Aí aquele desespero. O pessoal ia lá, pô, a gente vai ter que fazer prova? Vai. Mas qual a matéria? Toda. Vocês não são formados? Somos. E aí, demos uma questãozinha, o Zeca preparou uma prova e arrebentar. Aí virou o jogo. Porque simplesmente os engenheiros levaram bomba, foram reprovados na prova e os pilotos passaram. Entendeu? Porque a provinha foi às discussões. Não, porque não sei o que lá tal. Qual é o teu problema? Você não sabe resolver o problema? Você não é um cara formado, graduado e tudo mais? Mas a vida não é assim. Como é a vida? Se você me dá um problema desse, eu vou lá e... Eu não lembrava de equações, eu não lembrava de fórmulas ali, eu tinha que pegar um livro. Você não trouxe. Mas podia? Alguém disse que não podia? Cara, a vantagem de você ser o inquisidor, né, é essa. Alguém disse que não podia? Não, então pode. Traz. E, sexta-feira que vem tem outra prova. Aí ele, não, você tem que recuperar, vocês levaram bomba, né? E aí a gente passou a próxima semana só triturando os caras. Aí chegou na sexta-feira e falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, tem que antecipar isso aí, porque já está dando trabalho para a gente, né? Mano, estava começando a dar trabalho para a gente, esses troços, entendeu? Falei, vamos fazer o seguinte, vamos matar esse negócio aqui logo na quinta-feira. Schettini, olha só como é que trote dá um trabalho no cão. Schettini, você vai ligar para cá, convidar os engenheiros para poder participar de um voo sexta-feira de manhã, que é o horário da prova. Tá bom, combinado. Aí saiu lá na escala de voo, lá que ia ter um voo que eles iam participar.
Por isso, a prova vai ter que ser antecipada para quinta-feira à tarde. Como é que a gente falava isso aqui? Quadro de aviso, botava ali a coisinha e tudo mais. E aí o pessoal começou a entrar em desespero. Teve cara que chegou para fazer a prova com uma pilha de livros desse tamanho assim, né? Bom, aí Zeca chegou lá para poder dar a primeira questão. A primeira questão, só ela era mais ou menos assim, né? Um F-111 está com a velocidade X, iniciou um movimento de rolamento. Nesse momento ele começou a abrir a asa, entendeu? Ao abrir a asa, o míssil que estava lá na ponta, calcule qual é a aceleração que uma formiga que entrou e decolou na ponta da cabeça do míssil. Mas a gente parou assim e falou assim, vai que algum cara resolve esse troço. Aí nós estamos lascados, né? Então foi, Zé, você tem que enrolar por meia hora esse troço aí, né? Aí o Zé chegou lá e ficou 15 minutos explicando a questão. Por toda aquela calma do Zé Luiz, explicando a questão. Não, peraí, vocês estão entendendo isso? Estão entendendo, né, E aí, porque lá fora a gente tinha preparado uma cervejada, né? Mas não podia ser antes das 5 por causa do horário de expediente dentro do CTA, que não podia ser, né? Aí, resultado. Aí, quando chegou em torno de 10 para 5, por ali assim, que distribuía a prova, o pessoal começou a fazer, a gente entrou lá, tomou a prova, acabou, mas eu não fiz. Dane-se, está aqui a segunda parte da prova. Aí o cara, pô, a prova tem duas partes. Aí a primeira questão era, tinha um monte de pontinho assim, né? Tinha um ponto A e um ponto B, e dizia assim, tinha uma letra A e uma letra B, e dizia assim, conecte o ponto A ao ponto B. Não tinha 2 pontos, só tinha 2 letras. Aí o cara começou aquela discussão, a segunda questão era, siga os traços e veja qual é aquela mensagem. Sabe aquilo que aparece nas folhas de São Paulo e tudo mais, né? Aí você seguia os traços, você ia juntando as letras, estava assim, ó, isto foi um trote, agora tem cerveja. Quando os caras acabaram de ver aquilo ali, né? Eu ali, os amigos, a gente já estava longe, né? Porque a gente vai apanhar nesse negócio aqui, entendeu? Mas, é o que eu digo, né? O próprio cara provoca, né? Eles são simplesmente... como é que diz o outro? Xuxa, né? Cai na cabeça, né? Entendeu? Vocês não conhecem o Zé Luiz. Agora é que é o problema, né? Como é que eu faço agora para fazer tocar esse vídeo aqui? O meu, ele tocava de uma forma diferente. Pode ser assim? Manda ver. Ok, então vamos lá. Ok. Esse é uma Boa tarde, é uma batalha Juliette, Quebec, Juliette. Tá positivo, pode diminuir o direito, pode diminuir o direito, pode diminuir, pode diminuir. Bravo Tango, tá cruzando 1.500 de Materá, por destino a Atibaia. Para a cauda. Mais 50 minutos. Legal, já ligou? Ok. Você vai para a cauda agora. Se o curso estiver aberto, eu não vou lembrar desse dia. Ok, agora voltou. Não. Não, acabou. Já estava encerrando aqui. Então, estávamos, eu e João Rafael, que talvez esteja ali, e um cara sentadinho ali do lado ali de FTE. Por que isso aqui? Você lembra desse campanha? Era o nosso último ponto de ensaio. Era o último ponto de ensaio da campanha toda, de mais de 600 ensaios que nós tínhamos feito, entendeu? E, de repente, a gente tem essa surpresa.
Na hora que era, e era o último ponto mesmo, né? Dá um 45 e tudo mais. De repente, o manche foi para frente, eu fui acompanhando, ele deu um pulo na minha mão, e aí a gente despencou e teve isso aí. Entendeu? Bom, por sorte, deu para recuperar, deu para sair, entendeu? Quando a gente alijou o para-caudas, o avião deu aquela caída outra vez, eu falei, agora não tem mais para-caudas, entendeu? A coisa mais engraçada dessa história toda foi que depois que a gente voltou, fez tudo, olhou, tal, né? Foi um problema de lixa colocada no bordo de ataque do Profundor para simular o gelo, entendeu? Que ela já estava lá 1 ano e pouco, quando a gente fez, e ela se descolou e ela ficava inflando pelo ar que entrava da fuselagem e passava por dentro dela, e ela ficava mudando o ângulo de ataque, o ângulo de incidência ali no Profundor. Nesse caso, especificamente, rodando tudo mais, ela provocou um stall e a gente teve um belo de um susto. Esse cara estava sentado ali atrás, nesse tempo, a Embraer usava placas de chumbo amarrada lá atrás. A primeira placa que saiu, ela saiu com tanta velocidade nessa placa que ela furou a fuselagem superior. Aí desceu, subiu mais 3 vezes, fez 3 moças e foi parar lá no cockpit, pertinho da gente. O susto meio do João Rafael foi porque o diário de bordo saiu voando, bateu no painel e trouxe todas as manetes para trás. Você estava em idle, né? Mas trouxe as de hélice para trás também. Na hora, cara, são as coisas da vida da gente, né? Eu tinha o som do 2002, quando ele caiu. Ele passou em cima do CTA, o barulho era o mesmo que estava ali, né? Pô, eu gelei naquela hora, né? Pô, a gente saiu, recuperou, aí eu comecei a recuperar do stall, né? Aí eu escutei aquele barulhinho e falei assim, putz, perdeu o motor. Né? Aí é a hora que eu falo assim, pô, onde é que está Aparecida? Para poder identificar Aparecida e identificar Guará, para poder ver como é que a gente faz de um tráfego de emergência para pousar ali, né? Eu perguntei, o motor está ok? Né? Aí o Rafael olhou, estava tudo zerado, né? Estava sem motor. Aí eu, pô, ok, onde é que nós vamos tentar pousar esse cara aí? Aí logo em seguida a gente identificou que eram as manetes, mas calma, que recupera, volta. O curso estava voando esse dia com um 145, estava voltando e falou, pô, cara, não pousa, olha embaixo, a gente vai baixar o trem, ver se está tudo ok. Ele veio, olhou, a gente pousou, entendeu? Aliás, ele pousou, depois a gente pousou em sequência. Mas era aquilo que a gente estava falando, né? Às vezes você imagina que aquela sua campanha, o seu último ponto de sair, ninguém estava displicente nem nada, mas foi pego numa bela de uma surpresa ali, entendeu? E aqui, a gente tem um outro... Agora vou ver se eu dou certo, vou ver se eu passo certo. Agora deu certo. Deu sonho para mim, porque esse aí eu vou precisar dele no som. Sete. Não. A luz já começa a se esquentar aí. Ô, Almeida, é você que tem que... Deu certo. Vocês estão ouvindo aí? Onde é que eu... Nessa campanha com a aeronave Tangará. A FAB apresentou uma proposta de remotorização do T-23 do Irapuru para a Academia da Frota Aérea, para melhorar o desempenho nas subidas e manobras, tipo Chandelle 8 preguiçoso, entre outros, substituindo o motor de 160 HP por um motor de 200 HP. A Aerotec apresentou a sua proposta no T-23 para a AFA e, além de substituir o motor, foi encarregada também de redesenhar a asa,
fez uma fuselagem mais longa e também o estabilizador vertical também maior. Para essa campanha de homologação, o CTA foi designado e a ASA e a PEV, à época, ambas do IPD, para a realização dos testes, tanto no solo como em voo. Especificamente para o ensaio de parafuso, foi definido uma matriz de 16 pontos, configurações de flap e motor, 8 para a esquerda e 8 para a direita. Como atividade de pré-voo, foi exigido que fosse instalado um para-cauda, né? E também se fizesse a análise de suscetibilidade do tonelagem sair das situações de alto alfa, ou seja, sair do parafuso. Como primeiro ponto, logicamente, temos que testar a eficiência do sistema de para-cauda. E assim foi feito. Foi feita uma corrida de 60 nós, quando se acionou o para-cauda e o velume escapou. O que aconteceu foi que não suportou o esforço e o pino de fixação se esvalhou. Nesse ponto, voltou-se para a engenharia e o novo pino foi projetado, fez-se novas corridas e aí, com sucesso, o sistema foi liberado para voo. Graças a Deus foi feito isso no sol. Imagina, lá em cima, se eu fosse acionar, o pino se esvalharia, o avião sairia do parafuso. A campanha, logicamente, foi acompanhada de um paquera, como prevê os nossos manuais da IPEV agora, né? E o piloto em comando era o capitão Rui Lobo, piloto fantástico, que teve uma morte estúpida e prematura, com o acionamento da cadeira de injeção no solo. E mais um engenheiro de ensaio, que eu não me recordo o nome agora, que era responsável para os vídeos de todos os pontos da matriz. O piloto tinha a missão, logicamente, de paquerar o voo e facilitar a vida do engenheiro que estava filmando. E também alertar o piloto caso ele atingisse a altitude limite de segurança de 7.000 pés. O briefing dado, partimos para a missão. O interessante é que dos 16 pontos, os 15 pontos anteriores, nada ocorreu. O avião saía perfeitamente do parafuso e o comportamento era normal. Isto criou uma falsa impressão de confiança e que o último ponto também teria o mesmo comportamento e sucesso na saída. Infelizmente, a bruxa ingrata estava solta e por perto e resolveu dar uma vassourada nesse piloto, impedindo que o avião saísse da condição de alto alfa sustentável. Primeira coisa que ele falou, logo comigo vai acontecer isso aí, não vai sair mesmo? E assim foi que ocorreu. Foram feitas várias tentativas para sair, usando o tradicional motor reduzido, mancha frente, pé contrário, volta à posição normal, comanda de novo, volta, faz. Todos eles sem sucesso. Outras manobras nada ortodoxas foram tentadas. Manche do lado esquerdo, manche do lado direito, dá motor, tira motor. E outras combinações já demonstrando desespero. E nada surtiu efeito para diminuir o alto alfa perfeitamente estabilizado. O avião caía como uma folha seca, sem oscilações laterais. Aliás, uma descendente bem silenciosa e macabra, e continuou caindo rumo ao planeta Terra. Poderia ter acionado o para-cauda sem paraquedas? Poderia, mas não o fiz. Dominado pelo excesso de adrenalina, decidi que era hora de escapar. Desamarrei-me, abri o canopy e coloquei a cabeça para fora, capacetão. Aí foi quando eu vi o alerta do paquera com toda a calma e elegância. 7.000 pés, para-cauda. Yes! O efeito foi imediato, então logo recuperei a atitude normal de voo, com ganho de velocidade, acionei
o para-cauda, acionei a injeção do para-cauda. Recuperei as 5.000 peças. Portanto, esse mesmo tanto foi o que eu perdi neste parafuso. Nessa hora, recuperado do susto, ouvi mais uma vez o paquera. Tudo bem, prova 3? Podemos regressar? Ok. No regresso, com as pernas bambas, pousei. O resto, vocês já devem estar sabendo, primeiro ir ao vestiário e trocar as cuecas. E realizar o debrief. A vida seguiu e o projeto Tangará foi cancelado porque exigiria uma série de modificações que não só foram advindas do parafuso, e sim de uma falha catástrofe também na estrutura dos ensaios de laboratório. Bom, como eu falei, são coisas, são histórias, que eu chamei de histórias que eu vivi, histórias que eu vi, e tem aquelas que eu também ouvi, entendeu? E aí eu vou convidar meu amigo Madureira para relatar essa história, entendeu? Que essa ficou na dúvida e essa pergunta. Essa você ouviu? Essa eu ouvi. Eu vi que você estava fazendo um voo de ensaio do CBA 123 e lá para as tantas uma mosca começou a passear pelo cockpit e de repente ela parou em determinado lugar e você falou: "Wait", tirou a lua com calma e está contigo. Pessoal, boa noite. Eu vou aproveitar a dica rapidinho, entendeu? Fazer uma propagandazinha do livro do Zé Renato. Pra cá? Pra cá, você fica perto disso. É. O livro do Zé Renato está disponível aí na tal da autografia, um livro bacana de 38 anos de engenharia na Embraer, ok? Recomendo. Pois bem, nós recém havíamos voado o CBA 123, o avião foi para a feira de Fábio, eu, o Schettini, o engenheiro Tedeschi, mais 2 técnicos, um mecânico e outro em eletrônica. Voltamos da feira e iríamos começar os ensaios propriamente dito, e um deles era preparar os ensaios de autonomia de ataque. Então, o protótipo número 1 foi equipado com para-cauda também, mais uma história de para-cauda. E coincidiu que nós estávamos fazendo um voo de subida e descida lá atrás da Ilha Bela, ao nível do mar, entre 500 pés e 2.500 pés, um leite de serra. Eu não me lembro muito bem por que estávamos fazendo isso, mas estávamos lá fazendo. Eu, como piloto, e o Brambila, que é um tenente-coronel da reserva também, da turma de 64 no Barbacena, no meu lado, e o Alexandre Figueiredo lá atrás como engenheiro de ensaio. Começamos a fazer o dente de serra e uma moça começou a passear pela cabine. E todas as vezes que eu estava lá concentrado, ela vinha e batia no meu rosto, eu gosto danada, me chateando esse tempo todo. Terminei o ponto de descida, começamos a subida para fazer um novo ponto, falei, viu, sobe aí que eu vou dar um jeito nessa moça aqui. Quando nós projetamos o para-cauda, colocamos o para-cauda, o Tedeschi veio falar comigo para mostrar qual seria, definimos qual seria o melhor local para colocar o interruptor de acionamento do para-cauda. Eu falei, tem que ser no manche, numa posição da mão esquerda em que o piloto tenha acesso a ele rapidinho. Fizemos sim, um botão, né? Simplesmente um botão no manche, vocês imaginam aqui o manche, um botão para cima, em vermelho, ele estava, exatamente, ele estava bem nessa posição aqui, em vermelho para cima, sem nenhuma guarda, sem nada, só o botão para cima. Tocou, funcionou. Falei, bom, o piloto estará com a mão no manche, executando um ensaio de stall, com certeza não vai acionar isso inadvertidamente. Pois bem, falei para o Brambila deu um motor, começou a subir. Olha que nós estávamos passando por volta de 1.500 ou 2.000 pés de altitude, a mosca pousou no mar. É agora. Agora eu acerto as contas com você. Retirei a luva calmamente, sem nenhum movimento adicional abrupto, e eu retirei a luva.
A luva ficou na minha mão esquerda, apontei e mandei ver. Ao mesmo tempo que a luva chegou no manche, ouviu-se um estampido. Pau! O avião que estava, sei lá, com 2.000 pés por minuto, botou 3.000 pés por minuto para lá. De imediato. Eu olhei para o Bill espantado e ele olhou para mim espantado. De repente, a voz salvadora lá do Paquera, o Alexandre, assim, para a calma, a Lígia. Não, eu estava de FT atrás. A FT lá atrás. É. Aí ele gritou, para a cauda, a Lígia. Não é paquera, ele estava de... Ele estava paquerando o que a gente estava fazendo lá. Ele não sabia da história da moça. Não, só eu para a vida que sabia dessa história. Pois bem, o para-cauda inadvertidamente foi acionado, funcionou tão bem, né? E depois, mais tarde, fazendo o voo real de Stoll, né, com o Almeida, ele veio a ser acionado, por necessidade mesmo, porque o avião fez a mesma bagunça que fez o Tangará, entendeu? Aí nós resolvemos depois colocar realmente um novo botão com uma nova guarda para facilitar, digamos assim, não facilitar tanto o acionamento. Essa foi a história de uma mosca que eu escrevi num artigo para a revista Força Aérea chamada Mosca de $10 mil, que era o preço de... Matou a mosca, não. Só sei que ela não encheu mais a nossa cidade.